Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. No bloco de hoje a gente vai estudar os princípios constitucionais tributários. O que são os princípios constitucionais tributários? Eles são garantias dadas ao contribuinte, estabelecendo algumas limitações ao poder de tributar do fisco, do ente público, ou seja, a Constituição Federal, ela dá a competência, o poder para os entes tributantes, sejam eles a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, para instituir os seus tributos. Assim como ele dá esse poder, a Constituição ela também se preocupou em estabelecer limitações, ou seja, esse poder não é absoluto, irrestrito, ilimitado. Ou seja, o ente público ele não cobra de qualquer forma, de qualquer maneira, no montante que ele bem entender. Isso encontra limitação na própria Constituição Federal, ou seja, através dos princípios e limitações ao poder de tributar. Na aula de hoje a gente vai ver os principais princípios constitucionais tributários. Isso vai depender, a organização dos princípios vai depender de cada autor. Alguns subdividem alguns princípios, outros trabalham os princípios em menor número de quantidade, outros em maior quantidade. Na aula de hoje a gente vai tentar passar os principais princípios constitucionais tributários. Lembrando que o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, em virtude da sua complexidade, foi feito um bloco específico para essas aulas, para esse assunto. Então convido já vocês a irem até o bloco de princípio da anterioridade, seja ela o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, trabalhado em 2 blocos dentro desse nosso curso de direito tributário. Iniciando então pelo princípio da legalidade. Lá o artigo 150 da Constituição Federal vai dizer: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Isso é o princípio da legalidade, ou seja, para que o ente público possa criar, aumentar tributo, ele precisa fazer isso através de lei. E essa lei, dentro do direito tributário, a gente sabe que é a lei ordinária. Então a regra para o princípio da legalidade é a lei ordinária. Lá no bloco de fontes do direito tributário, no tópico fontes do direito tributário, a gente trabalha isso de forma esmiuçada, todas as espécies normativas e o que elas influenciam em matéria de direito tributário. Então, a gente vai ver que em direito tributário, as espécies normativas, cada tipo de espécie normativa, ela exerce uma função dentro do direito tributário. Então, é importante o estudante, o operador do direito, conhecer esse assunto sobre fontes do direito tributário, porque ao gestor público, à administração, ao fisco, ele é permitido fazer alguns assuntos, alguns atos através de espécies legislativas específicas e, eventualmente, o fisco acaba lançando um ato administrativo em matéria de direito tributário não pela espécie legislativa adequada, que a Constituição, o próprio CTN estabeleçam uma exigência de uma espécie normativa específica. E esse ato aí pode ser combatido, pode ser questionado via judicial ou via administrativa. Então isso é uma forma do próprio contribuinte se defender, tutelar os seus interesses dentro da matéria de direito tributário. Então por isso que é importante o estudante, o operador do direito, dentro do direito tributário, ter conhecimento das fontes do direito tributário, desde a Constituição Federal, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, resoluções do Senado, decreto executivo, o que cada uma dessas fontes podem disciplinar em matéria de direito tributário. Mas para nossa tópico, nossa aula, mesmo que o estudante não tenha ainda domínio sobre esse conteúdo, fontes do direito tributário, a gente vai trazer essas primeiras informações com relação às fontes. Então,
Princípio da legalidade em direito tributário significa que, para criar ou aumentar tributo em matéria de direito tributário, precisa lei. Para direito tributário, essa lei, via de regra, é a lei ordinária. Alguns tributos exigem lei complementar. Por que exigem lei complementar? Porque o processo de elaboração da lei complementar ele é mais complexo do que o da lei ordinária. A lei ordinária ela é aprovada no legislativo através de maioria simples, ou seja, maioria daqueles que estão presentes à sessão, né, e que fez a sessão ser aberta. Né? Então, por exemplo, se dentro de uma sessão legislativa, né, tiver lá 300 deputados, abriu a sessão com 300 deputados, eu consigo aprovar uma lei ordinária com 151 votos favoráveis. Agora, dentro de uma lei complementar, para a aprovação de uma lei complementar, precisa a maioria absoluta. O que significa maioria absoluta? Maioria do número absoluto dos membros daquela casa legislativa. Né? Então, por exemplo, se for 500 deputados, eu não tenho como aprovar uma lei complementar sem o voto favorável, sem o voto aprovando de no mínimo 251 votos favoráveis. Mesmo que a sessão tenha aberto com 300 deputados, eu não preciso 151, eu preciso 251, porque é a maioria absoluta do número absoluto de deputados que tem daquela casa legislativa. Isso aqui é só um exemplo, né? Se eu não me engano é 513 os deputados federais. Por um exemplo aqui didático para a gente compreender a diferença entre maioria simples e maioria absoluta. Então a lei complementar ela é mais difícil de ser aprovada, ou seja, essa dificuldade na aprovação significa que deve haver um consenso maior sobre essa matéria que está sendo deliberada. Né? Então isso traz para o contribuinte uma segurança jurídica, porque isso vai ser debatido de uma maior profundidade, com uma maior intensidade. Então, em virtude disso, né, alguns assuntos tidos pela Constituição Federal como assuntos mais sensíveis, mais delicados, eles vão exigir lei complementar e não a regra da lei ordinária. Tá? E quais são as temáticas que a Constituição traz em matéria de direito tributário que deve ser regulada através de lei complementar? Normas gerais em matéria de direito tributário devem ser disciplinadas por lei complementar. Então, o nosso CTN, em que pese ele ser anterior à Constituição de 88, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com força de lei complementar. Ele não é, na sua essência, uma lei complementar, porque na época em que ele foi editado, que ele foi criado, não existia essa espécie legislativa. Tá? Então, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Então, a nossa lei geral em matéria de direito tributário é o CTN. Conflitos de competência em matéria de direito tributário será resolvido ou disciplinado por lei complementar. Tá? Outra questão, agora envolvendo tributos em espécie. Quais são os tributos em espécie que exigem lei complementar? Os empréstimos compulsórios, previstos lá no artigo 148 da Constituição, exigem lei complementar. O imposto sobre grandes fortunas, ele exige lei complementar. Vejam só uma curiosidade, né? Que o imposto sobre grandes fortunas é um tributo de competência da União, ou seja, só a União pode instituir imposto sobre grandes fortunas e por lei complementar. Não pode instituir por lei ordinária, precisa lei complementar. Os impostos não previstos na Constituição Federal é de competência da União através de lei complementar. Ou seja, matéria residual em relação a impostos é de competência da União através de lei complementar. Traduzindo, a Constituição estabelece lá no artigo 153, 155 e 156, né, no artigo 153, os impostos da União, no artigo 155, os impostos dos estados e no artigo 156, os impostos dos municípios. Ele estabelece para cada um desses entes quais os impostos que eles podem criar, ou seja, ele estabelece a competência, ele dá o poder para os entes tributantes, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios instituírem esses impostos.
A partir disso, a pergunta é, além desses impostos previstos na Constituição, podem ser criados novos impostos? Isso é competência residual em matéria de direito tributário. Ou seja, o resto, o residual, além destes previstos no artigo 153, 155, 156, pode ser criado novos impostos? Pode, a resposta é sim, é positiva. Pode. Quem é que pode criar novos impostos além daqueles previstos na Constituição? A União, mediante lei complementar. Isso está lá previsto no artigo 154, inciso 1 da CF. A competência residual em matéria de impostos. Significa o quê? Além dos impostos já previstos na Constituição, pode ser criado novos impostos? Sim, a União através de lei complementar. Vejam que não é através de lei ordinária, precisa um consenso maior, precisa essa espécie normativa lei complementar. De igual forma, nós também temos a competência residual em matéria de contribuições sociais, ou seja, contribuições sociais residuais, ou seja, além daquelas contribuições sociais previstas na Constituição, é possível criar novas contribuições sociais? Sim, da mesma forma, a União pode criar através de lei complementar. Então, isso são alguns tributos que exigem lei complementar e que são exceção à regra da lei ordinária. Então, vejam só que quando a Constituição exige lei complementar, só lei complementar pode disciplinar sobre esse assunto. Nem medida provisória pode disciplinar conteúdo reservado à lei complementar. É como se tivesse uma blindagem, uma proteção. Esse conteúdo só pode ser disciplinado por lei complementar. Não pode ser disciplinado por lei ordinária, não pode ser disciplinado por decreto, não pode ser disciplinado por medida provisória. Então, falando em medida provisória, a nossa outra espécie legislativa, ele pode instituir, em caso de urgência e relevância, pode instituir tributos e impostos. Tá? Isso a própria Constituição estabeleceu. Só que a gente faz a ressalva aqui que, em matéria de lei complementar, se o assunto está reservado à lei complementar, medida provisória não pode disciplinar isso. Isso é comum em concurso público estabelecer algum exemplo, né? O examinador coloca lá como um caso, né, dentro da análise da questão, né, que a União, através de medida provisória, criou imposto sobre grandes fortunas, ou criou um imposto não previsto na Constituição. Não pode. Por medida provisória não pode, porque a própria Constituição estabelece a reserva de lei complementar. Havendo lei complementar, vocês têm que lembrar que cria-se uma bolha, uma proteção, uma blindagem sobre essa temática, e medida provisória não pode disciplinar matéria reservada à lei complementar. Tá? Então, dentro do conteúdo fontes do direito tributário, isso é aprofundado, toda a questão da medida provisória, todos os reflexos na instituição, criação de tributos, impostos, isso a gente deixa para esse outro bloco ser aprofundado esse conteúdo. Fica aqui apenas a informação, a menção com relação à medida provisória. Tá? Seguindo ainda dentro da esteira do princípio da legalidade, estabelecendo que é a lei ordinária que cria, institui os impostos via de regra. E existem exceções, a gente viu a primeira com relação à lei complementar e a gente viu também com relação a alguns elementos com relação à medida provisória. Então, a nossa próxima espécie legislativa, a gente vai trabalhar como exceção resoluções. Resoluções, e em matéria de resolução, a gente tem que falar sobre resolução do Senado. Resoluções do Senado vão estabelecer o quê? Em matéria de direito tributário? Alíquotas mínimas do IPVA e máximas do ITCMD. Então, isso é competência normativa das resoluções do Senado, tá? Porque o Senado, por sua essência, ele vai tratar de assuntos de Estado, assuntos mais introspectivos de Estado. Então, ele vai estabelecer, através de resolução do Senado, a alíquota mínima do IPVA e máxima do ITCMD, que são dois impostos de competência do Estado. Por que mínima do IPVA? Para evitar a guerra fiscal entre os Estados, cada um querendo
trazer emplacamentos, veículos sendo registrados para o seu estado, querendo trazer empresas de transporte para o seu estado, e aí os estados começam a estabelecer guerras fiscais, cada um tentando baixar mais o IPVA, a alíquota do IPVA. Então, dentro desse cenário, numa guerra fiscal mais acirrada, o próprio conjunto, o próprio país acaba perdendo com isso e a população dos estados acaba perdendo com isso. Né? Então, para evitar esse tipo de choque, esse tipo de guerra fiscal, o Senado vai estabelecer, através de resolução, a alíquota mínima. Ou seja, ele vai estabelecer um balizamento para o Estado, dizendo, ó, Estado, abaixo disso, ninguém pode estabelecer alíquotas de IPVA, para evitar essa guerra fiscal destrutiva, né, do orçamento, né, do Estado, né, entre os estados. Então essa é uma lembrança para a gente lembrar por que é a mínima do IPVA e a máxima do ITCMD, ou também em alguns estados chamados de ITCD, Imposto, Transmissão, Causa Mortes ou Doação, que é aquele imposto pago quando há uma doação ou quando há o evento morte e que os herdeiros recebem herança, vão pagar um imposto pela transmissão dessa herança, né, o chamado ITCMD, ou também chamado de ITCD por alguns estados. Né. Então, a resolução do Senado vai estabelecer a alíquota mínima do IPVA, máxima do ITCMD, e também a resolução do Senado vai estabelecer obrigatoriamente as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais e de exportação e facultativamente as alíquotas do IPVA nas operações internas dos estados. Então, dentro desse tópico, as bancas de concurso costumam trocar, né, a alíquota máxima do IPVA e mínima do ITCMD, é o contrário, mínima do IPVA e máxima do ITCMD, e as bancas de concurso têm explorado essa questão de obrigatoriamente as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais e de exportação e facultativamente nas alíquotas internas. O que a banca faz? Inverte, ele coloca aqui obrigatoriamente nas alíquotas internas e facultativamente nas alíquotas interestaduais. Tá? Não é esse o adequado. Tá? Então, resoluções do Senado vai tratar sobre este conteúdo. Agora, já com relação ao decreto, né, cabe nós ressaltarmos a questão de que decreto executivo, né, podem alterar as alíquotas de alguns impostos. Quais são os impostos? Importação, exportação, IPI e IOF. Tá? Esses impostos podem ter as alíquotas, base de cálculo não, alteradas por decreto. Tá? O que as bancas de concurso acabam explorando? Decreto executivo pode alterar a base de cálculo do imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Não. Tá? Pode alterar a alíquota, base de cálculo não, de alguns impostos, importação, exportação, IPI e IOF. Esses impostos podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto executivo. Por que isso? Porque esses impostos, eles têm pela sua essência uma função de regular mercado econômico, financeiro, questões sociais. Eles precisam ser ágeis, rápidos nas alterações das alíquotas. Se tiver que mandar um projeto de lei para o legislativo para que ele seja aprovado e modificadas as alíquotas, às vezes as conjunturas econômicas, a balança comercial ou a conjuntura social já passou, já houve um grande prejuízo nesse cenário. Por isso que, em virtude dessa função parafiscal, extrafiscal, que esses tributos exercem, podem ter essas alíquotas alteradas por decreto. Né? Então, a gente cede espaço ao princípio da legalidade, cede espaço para um bem maior, que é a conjuntura macro, coletivo, as questões econômicas e sociais em que demandam, exigem que esses tributos tenham que ser ágeis, rápidos nas alterações das alíquotas. Um exemplo, imposto de importação e exportação. O ente público ele usa o imposto de importação e exportação para regular a balança comercial, ou seja, via de regra, importar é ruim, exportar é bom para a balança comercial. Mas imaginem que tem uma quebra de safra da soja aqui
no âmbito interno. A gente não consegue produzir soja suficiente para o nosso consumo interno. Então, exportar passa a ser ruim, tá? Ser uma coisa negativa. E importar passa a ser algo bom. Tá? Via de regra, o imposto de importação é mais alto. O imposto de exportação é muito baixo, ou em alguns casos é alíquota zero. Por quê? Para incentivar a exportação e para barrar a importação, para que o produto não entre para concorrer com o produto interno, o produto externo não entre para concorrer com o nosso produto do mercado brasileiro. Essa é a regra. Mas, porém, dependendo da situação econômica, conjuntura econômica ou de produção, de safra, eu tenho que inverter esse cenário. E aí eu tenho que ser rápido alterando a alíquota de importação e exportação, porque ela é utilizada como uma forma, um mecanismo de barrar essa entrada ou saída de produto dentro do cenário da balança comercial. E aí eu tenho que inverter a lógica, aumentar o imposto de exportação para que esse produto permaneça dentro do cenário e diminuir o imposto de importação para que esse produto entre para suprir as nossas necessidades internas. Então, em função disso, alguns impostos podem ter as alíquotas alteradas por decreto. Lembrando, imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Tá? A gente também tem que lembrar que o artigo 97 do CTN, lá no seu parágrafo 2º, estabelece que a simples atualização monetária da base de cálculo de um tributo não constitui sua majoração. Explicando melhor. Por exemplo, se eu pego R$100 emprestado e eu me comprometo a devolver daqui a um ano os R$100 e daqui a um ano eu devolvo os R$100 para o meu credor. Quando eu devolver daqui a um ano, esse valor vai ter uma depreciação inflacionária, ou seja, ele não vai comprar daqui a um ano os mesmos produtos, no mesmo volume que eu consigo comprar hoje, porque em um ano a inflação faz com que o poder econômico de aquisição desses R$100 ele diminua. É por isso que os valores são corrigidos pela inflação, pelo índice inflacionário, IPCA, IGPM, para manter o valor de compra, o valor real essa referência desse valor. Tá? Então, por isso que há a correção monetária. Então, por exemplo, se eu for devolver daqui a um ano os R$100 e a inflação deu 6% nesse um ano, eu vou ter que devolver 106 para eu poder dizer que eu estou devolvendo os R$100 de um ano atrás. Esses R$106, esses R$6 não é um lucro do credor. É apenas uma compensação pela perda inflacionária que esses R$100 sofreu no decorrer do tempo. Tá? Então, por isso que há o cômputo da correção monetária. Então, não dá para dizer que houve um aumento do patrimônio do credor quando ele recebeu 106. Ele recebeu o mesmo valor, os mesmos R$100, só que corrigidos, mantendo o seu poder econômico. Tá? Então, por isso que o próprio CTN estabeleceu que a correção monetária da base de cálculo de alguns dos tributos, ele não constitui majoração do tributo. Tá? Lembre que, pelo princípio da legalidade, para criar ou aumentar tributo, eu preciso lei ordinária, para criar ou aumentar. Porém, quando há correção monetária da base de cálculo, eu não estou criando, porque o tributo já existe, e eu não estou aumentando a base de cálculo. Eu estou apenas mantendo o seu valor diante de uma perda inflacionária. Então, por isso que, tecnicamente, não há aumento de tributo. Em razão disso, não exige lei ordinária, não exige a incidência do princípio da legalidade, ou seja, não exige lei ordinária para corrigir a base de cálculo de um tributo. Então, por exemplo, IPTU, se houve uma inflação de 6,8% no ano, pode o chefe do executivo alterar a base de cálculo do IPTU pelo 6,8%, através de decreto. Não precisa mandar uma lei ordinária para a Câmara de Vereadores para alterar essa base de cálculo. Por quê? Nesse 6,8% não está tendo aumento do tributo.
está apenas mantendo a base de cálculo diante de uma perda inflacionária. Por isso que não há incidência do princípio da legalidade. Pode ser por decreto. Tá? Então, não pode, por exemplo, o chefe do executivo, a título de arredondamento, ele, através de decreto, alterar a base de cálculo em 7%, porque aqui eu tenho 0,2% de aumento, e aí a incidência da princípio da legalidade. Essa correção, dita correção por 7%, constitui, na verdade, um aumento de tributo. Então, a incidência do princípio da legalidade e, consequentemente, alterar por decreto fere esse princípio e essa cobrança a mais é inconstitucional, ela é ilegal e pode ser questionada via administrativa ou judicial. O nosso próximo princípio é o princípio da igualdade ou isonomia. A Constituição Federal diz o que no artigo 150? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2 do artigo 150, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Essa segunda parte, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional, função por eles exercida, ele foi inserido na Constituição porque no sistema anterior havia uma diferenciação de tributação em virtude do cargo, do título que se ostentava. Pelo princípio da igualdade e isonomia, não importa se a pessoa é um trabalhador da iniciativa privada, se é um juiz, se é um empresário, havendo a oferição de renda, ele vai pagar imposto de renda da mesma forma que os demais. Não importa se ele é juiz, se ele é político, se ele tem um determinado cargo ou título, que ele vai estar tendo um tratamento tributário diferente em função do fato gerador, o mesmo fato gerador entre as pessoas, princípio da igualdade ou isonomia. Dentro dessa característica do princípio da igualdade e isonomia, a gente trabalha com o conceito de justiça também com relação a isso, dentro daquela máxima, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E aí a gente começa a trabalhar com o conceito de igualdade do ponto de vista formal e igualdade do ponto de vista material. O que é a igualdade do ponto de vista formal? A igualdade do ponto de vista formal é aquela perante a lei, pro forma, diferente da igualdade do ponto de vista material, concreto, que a gente analisa do plano material, do plano do acontecimento em si. A igualdade do ponto de vista formal, ou seja, pro forma, é aquela que todos são iguais perante a lei. Um exemplo, se o professor passa um trabalho para os alunos, em que os alunos pedem ou o professor autoriza que seja feito em dupla ou em trio. Porém, um aluno faz o trabalho, o outro aluno apresenta em sala de aula e às vezes acontece de um aluno não participar desse processo de elaboração do trabalho. E aí ele, no dia da apresentação, ele vai até a frente, fica junto com o grupo, mas não apresenta o trabalho, ele não participou no processo de elaboração. Porém, em função de que o trabalho é em grupo, o professor acaba atribuindo a mesma nota para os três. Pro forma, os três elaboraram o trabalho. Porém, materialmente, um desses alunos não elaborou o trabalho. Então, estabelecer uma igualdade em nota para os três, pro forma, do ponto de vista formal, nem sempre traduz em uma igualdade do ponto de vista material. Outro exemplo. O professor faz a chamada em sala de aula. O aluno estava em sala de aula, porém não prestou atenção na aula, não participou, daqui a pouco ficou no celular, não nas redes sociais, não prestou atenção na aula. Do ponto de vista formal, ele está presente, vai receber a presença, mas do ponto de vista material, concreto, ele não estava ali aproveitando o conteúdo, participando da aula. Do ponto de vista concreto, material, não se perfectibilizou essa situação. Então, por isso que dentro do princípio da igualdade e isonomia, a gente trabalha a igualdade do ponto de vista formal, pro forma,
perante a lei e a igualdade do ponto de vista material. Dentro do direito tributário, isso se reflete da seguinte maneira: todos são iguais perante a lei, porém a gente sabe que do ponto de vista concreto, material, existem situações que as pessoas se diferenciam. E o direito tributário deve considerar essas situações concretas, materiais, para que alcance uma igualdade, uma isonomia, não apenas pro forma perante a lei, mas também do ponto de vista concreto, e aí concretizando com isso, perfectibilizando com isso o senso de justiça. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Geralmente a dificuldade é encontrar a medida da desigualdade entre as pessoas e estabelecer um tratamento diferenciado apenas nessa medida, que não extrapole essa medida e acabe concedendo-se privilégios e não prerrogativas. Tá? Então, um exemplo trabalhado com relação ao princípio da igualdade e isonomia. 3 pessoas recebem um salário de R$10.000. Elas vão ser tributadas da mesma forma pelo imposto de renda. Porém, um deles tem gasto com educação, com saúde. O outro tem dependentes, 3 ou 4 dependentes. E um deles não tem nada disso, não tem gasto com saúde, não tem gasto com educação e não tem dependentes. Do ponto de vista formal, os 3 estão recebendo o mesmo salário, estão tendo a mesma renda. Tecnicamente, seriam tributados da mesma forma. Mas a gente viu que, do ponto de vista concreto material, 2 dessas pessoas estão numa situação diferenciada com relação a essa pessoa que não tem dependentes, gastos com educação e saúde. Em função disso, a legislação tributária em matéria de imposto de renda autoriza a dedução da base de cálculo dos gastos com saúde, educação, dependentes. Então, ele concretiza uma justiça do ponto de vista material. Por quê? Essa pessoa que não tem dependente, que não tem gasto com saúde e educação, teoricamente vai ter uma renda maior do que os demais, porque vai sobrar um valor a mais para ele. Então, para ter uma igualdade do ponto de vista material, é que vai ter esse tratamento diferenciado. Por isso que esse princípio também é aplicado no direito tributário, o princípio da igualdade ou isonomia. O próximo princípio, previsto lá no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, estabelece o princípio da capacidade contributiva, ou seja, sempre que possível, leia-se sempre, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado aí a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e atividades econômicas do contribuinte. Por que esse princípio está previsto inicialmente para a questão dos impostos? Tá? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados com relação à capacidade econômica do contribuinte. Por quê? Em matéria de taxas, a taxa ela é contraprestacional, ou seja, eu pago um valor proporcionalmente ao serviço recebido do Estado, do ente público. A contribuição de melhoria ela é um valor pago decorrente de obra pública que valorizou o meu imóvel. E depois tem a questão do empréstimo compulsório, ou seja, um valor recolhido a título de empréstimo compulsório em virtude de calamidade pública, guerra externa ou investimento de relevante interesse nacional, urgente de relevante interesse nacional. Então, nesses tributos, não teriam uma aplicação mais incisiva do princípio da capacidade contributiva, ele ficaria relegado mais à matéria de impostos. Tá? O que significa esse princípio da capacidade contributiva? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos imposto ou às vezes nem paga. Isso novamente fica bem nítido quando a gente trata da matéria de impostos. Né? Quem recebe mais, paga uma alíquota maior de imposto de renda. Quem recebe menos, paga um volume, uma alíquota menor ou fica dentro da faixa de isento de imposto de renda. Princípio da capacidade contributiva, então, na sua essência, relegada à matéria de impostos,
E quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos ou nem paga imposto. O próximo princípio é o princípio da proibição ou vedação ou confisco. Isso significa o quê? Os tributos não podem ter uma carga tributária tão elevada que significa o perdimento do próprio bem. Uma questão que é tormentosa com relação ao princípio da proibição do confisco é que a gente não tem um critério, um balizamento objetivo sobre a partir de tal alíquota, de tal patamar de alíquota, ele passa a ser efeito confiscatório. Então a gente não tem esse vetor, um balizamento. Isso vai ser uma construção jurisprudencial, no caso a caso, uma construção administrativa, da construção da prática administrativa do que é efeito confiscatório ou não. Citando um exemplo, se a gente pegar o IPTU e colocar uma alíquota de 25% de IPTU, em 4 anos a pessoa perde o próprio bem pagando IPTU. Então 25%, em 4 anos ele perde o próprio bem em relação ao volume ou montante do imposto estabelecido. Então, em matéria de IPTU, 25% é uma alíquota com efeito confiscatório, uma alíquota abusiva. Agora, a gente sabe que existem alguns tributos, por exemplo, ICMS em algumas operações, que passam dessa alíquota, chegando até 30%. E nesses casos não é considerado efeito confiscatório. Então isso depende muito da casualística, do caso a caso, da construção jurisprudencial. Bebida, cigarro, maquiagem, a gente sabe que tem uma alta e elevada carga tributária. Mesmo assim, não é considerada com efeito confiscatório. Então a gente vai ter que analisar caso a caso, dentro da casuística, o que é um patamar que passa a ser efeito confiscatório e aquilo que é tolerável do ponto de vista tributário. E nesse sentido a gente passa então a trabalhar o princípio da seletividade. O que significa o princípio da seletividade? Os tributos eles vão ser graduados a partir da essencialidade do produto, ou seja, quanto mais essencial um produto for, menor a alíquota estabelecida. Quanto menor a essencialidade, maior a tributação desse produto ou deste serviço. Então, conforme a essencialidade do produto, maior ou menor vai ser a tributação. Quanto menos essencial, mais tributação. Quanto mais essencial, menor a tributação. Ou seja, o princípio da seletividade ele vai estabelecer, por exemplo, produtos essenciais da cesta básica de manutenção da própria vida, serviços essenciais devem ter uma carga tributária menor. Agora, os produtos supérfluos, ditos não essenciais, vão ter uma carga tributária mais elevada. Por exemplo, bebida alcoólica, maquiagem, cigarro, por isso que ele vai ter uma carga elevada de tributação maior e mesmo assim ele não vai ser efeito confiscatório, até porque os princípios eles vão ter que ser amoldados, Então tem o princípio da vedação do confisco, mas tem o princípio da seletividade e essencialidade. Tendo em vista que esses produtos são não essenciais, eles vão sofrer uma carga tributária mais elevada. O nosso próximo princípio é o princípio da não cumulatividade, ou seja, esse princípio é aplicado para tributos plurifásicos, ou seja, essencialmente ICMS e o IPI, em que eles vão incidindo nas diversas fases dessa cadeia produtiva ou de comercialização, saindo desde a exploração através da extração da matéria-prima, passando para a indústria, da indústria passando para o atacado para o varejo, e do varejo para o consumidor final, há incidência de ICMS em cada uma dessas etapas. Para que não haja incidência do ICMS e isso seja cumulado em cada uma dessas etapas, o princípio da não cumulatividade ele permite que haja a compensação do tributo pago na etapa anterior. Ou seja, o tributo, o ICMS, vai incidir apenas sobre o valor agregado da próxima etapa. Ou seja, para desonerar essa cadeia produtiva, essa cadeia de circulação do comércio e o produto ou o serviço venha a ter um alto valor, e o consumidor vai ter um prejuízo em razão disso, o princípio da não cumulatividade, então com aplicação ao ICMS e ao IPI de forma mais intensa,
vai desonerar essa cadeia produtiva. O nosso próximo princípio é o princípio da não limitação do tráfego de pessoas e de bens, artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal. Tá? Ou seja, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ou seja, não se pode estabelecer, sob pretexto de limitar a entrada de produtos num estado ou de limitar pessoas, estabelecer tributação através de tributos interestaduais ou intermunicipais. Tá? Isso é vedado. A cobrança do pedágio é ressalvada pela Constituição e autorizada. O pedágio, ele tem uma feição ou de taxa ou de preço público ou tarifa. Preço público e tarifa como sinônimos. O pedágio ele pode ser taxa ou tarifa preço público. Quando ele é taxa, quando o pedágio, a praça pedagiada é explorada diretamente pelo ente tributante, pela União, pelo Estado, Distrito Federal, pelos municípios, aí ele assume a feição de taxa. Ou quando a praça pedagiada ela é concedida por um terceiro explorar essa praça pedagiada e fazer a manutenção da via, passa a ser tarifa ou preço público, porque em matéria de direito tributário só os entes tributantes têm competência para instituir e cobrar tributos. Então ele perde a natureza de tributo e passa a ser uma tarifa ou preço público. Depois, o nosso próximo princípio, o princípio da uniformidade geográfica, ou seja, os tributos devem ser uniformes dentro do país. Não pode se estabelecer diferenciação para regiões ou determinadas áreas do país em matéria de tributo. Ou seja, o que o artigo 151, inciso 1 diz da Constituição Federal? É vedado à União instituir tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional ou que impliquem distinção ou preferência em relação ao Estado, Distrito Federal ou ao município. Essa é a regra, porém a própria Constituição estabeleceu uma exceção, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diversas regiões do país. O que isso significa? Dentro do cenário nacional, a União pode estabelecer incentivos fiscais para determinada região para desenvolver aquela região. Ou seja, em comparação com as demais regiões do país, ela é uma região que não conseguiu se desenvolver economicamente. Então, por isso que ela acaba concedendo incentivos fiscais, ou por questões estratégicas, a União entende que aquela região deve receber um incentivo fiscal para que haja um desenvolvimento daquela região. É o caso da Zona Franca de Manaus, que recebeu uma série de incentivos tributários para as empresas que se estabelecessem lá na Zona Franca de Manaus, ou seja, uma região que era considerada inóspita, difícil de desenvolvimento, estabeleceu esses incentivos fiscais para aquela região, para desenvolver aquela região. Então, é mais ou menos o que acontece, por exemplo, não necessariamente em matéria tributária, mas é o que acontece, por exemplo, com Las Vegas, nos Estados Unidos, em que se autorizou jogos de cassino no meio do deserto. Em virtude dessa autorização, se conseguiu desenvolver aquela região, inclusive com água em abundância, dentro de um cenário de uma desertificação. Então, o Estado ele pode estabelecer incentivos fiscais, como exceção ao princípio da uniformidade geográfica, para desenvolver determinada região do país e, sem com isso, ferir esse princípio, porque existe um bem maior, existe um interesse maior, que é o desenvolvimento daquela região. Em desenvolvendo aquela região, se beneficia o todo, o conjunto do país, da União. Então, esses seriam os princípios constitucionais tributários mais importantes para que a gente aprofunde um pouco mais o nosso estudo dentro da matéria das limitações constitucionais ao poder de tributar, dentro dessa nossa matéria de direito tributário. Espero que tenham gostado do vídeo, faço votos de bons estudos, e nos vemos nos próximos videoaulas. Um abraço a todos.